Sr. Fábio Manfra e convidamos a neurologista, doutora Luciana Pamplona. Ela é neurologista do Hospital Federal de Bom Sucesso e da Clínica Onco-HIV, doutoranda em Ciências Médicas do Instituto DOR, do Ensino e Pesquisa, com o tema Doença de Parkinson, aspectos clínicos, tratamentos e acompanhamentos. Por gentileza. Muito obrigado. Enquanto o Marcelo sobe pra gente, ou não, ele vai ficar aqui. A senhora vai lá, a doutora Maldita. Então, beleza. Alô? Acho que eu vou falar desse lado para não dar... Aqui? Todo mundo ouvindo? Tem que falar aqui para gravar, né? Oi? Não, acho que está todo mundo ouvindo? Sim? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui num sábado. Eu agradeço imensamente o convite da Vibrar com Parkinson, da Associação Parkinson Carioca. Vamos começar. Eu vou falar sobre isso, aspectos clínicos, tratamento e acompanhamento. Eu vou tentar falar o mais claramente. Se alguém tiver alguma dúvida e precisar interromper alguma coisa, vocês podem levantar a mão, a gente tenta dar uma paradinha, tirar alguma dúvida, que eu acho que isso é o mais fácil, apesar do tempo ser curto para a gente tentar tirar a dúvida de todo mundo, mas depois a gente tenta resolver isso, tá bom? Pode passar a próxima. Como disseram, eu sou do Hospital Federal de Bom Sucesso, sou da Onco-HIV, estou fazendo doutorado, pode passar. Pode passar? Esses são meus conflitos de interesse, pode passar. Pode passar? Bom, pode passar? Bom, a gente vai tentar definir primeiro a doença de Parkinson com seus sintomas motores e não motores, que, como o Fábio falou, né, é a parte invisível da doença que a gente não vê e que eu acho que às vezes atrapalha muito mais que o tremor, que a rigidez, que a bradicinesia, que a dificuldade de marcha, que é o que ninguém quase vê e que é o que muitas vezes tortura muito o paciente. A gente vai tentar entender um pouquinho como se diagnostica isso para as pessoas, o que é o tratamento farmacológico, como é que a gente aborda esse tratamento farmacológico, qual é o tratamento não farmacológico da doença de Parkinson e como é que a gente evolui e acompanha, qual é a evolução da doença de Parkinson e como é que a gente faz o acompanhamento dessa doença. Bom, como é que a gente define a doença de Parkinson? Tem os sintomas motores, que são os clássicos, que é a bradicinesia, a hipocinesia ou a acinesia, o tremor, a rigidez e as alterações de marcha. E os sintomas não motores, que são os distúrbios, basicamente são os distúrbios neuropsiquiátricos das doenças e os distúrbios autonômicos, que são inúmeros. Bom, pode passar. Primeiro são o tremor, que é o mais clássico. Pode dar um clique. Isso aqui, o tremor da doença de Parkinson, ele é classicamente definido como um tremor de repouso. Pode dar um clique na imagem. Ele é um tremor agora antigamente eu olhava, está aí. Na hora que o paciente mexe a mão, faz qualquer movimento, o tremor para. E aí, depois que o paciente atinge a postura, o tremor ressurge. Entendeu? Apenas quando o paciente está em repouso. Ele volta, na hora que o paciente mexe a mão de qualquer jeito, ele volta. Pode passar. E esse é o tremor. Não é apenas aquele tremor que só no repouso e depois em qualquer outra hora ele mexe. É um tremor reemergente. Ele pode estar, o paciente bota a mão para cá, está falando no telefone e o tremor começa. Está tentando comer, na hora que o garfo vai chegando, o tremor começa. Né? É um tremor que reemerge. Pode passar. Depois vem a bradicinesia, é a perda da mímica facial, é a perda da postura, é a perda da capacidade de se mexer automaticamente. Né? Além disso, tem coisas mais sutis, é a dificuldade de se mexer na cama de noite, de virar para um lado, de virar para o outro, é a dificuldade de se levantar de um assento que é um pouquinho mais baixo, é aquela cadeira que é um pouquinho mais baixo na sala de espera do médico, né? na sala de visita de alguém
que a gente vai, a cadeira é um pouquinho mais baixa e é difícil, tem que dar 3 tentativas para conseguir levantar, né? São coisas, aquela coisa, a moedinha está no bolso da calça da gente, aí para meter a mão no bolso, bota, aí fica lá catando a moedinha para depois tirar. O homem usa a carteira no bolso de trás, para levar a mão na carteira, isso tudo é bradicinesia. São coisas sutis que a gente tem que aprender a ver no nosso paciente, para reconhecer, né? Isso tudo. É a saliva que não vai engolindo adequadamente, que às vezes escorre um pouquinho pela boca, porque a saliva se acumula e não desce adequadamente. Pode passar. Depois vem a rigidez. A rigidez é um pouquinho diferente da bradicinesia. A rigidez é um sinal, é o médico que vai examinar. A rigidez é a roda dentada. É quando a gente examina o paciente, a gente sente uma catraca. A gente sente essa sensação de uma roda dentada no punho, ou no polegar, ou no cotovelo, ou no joelho. Isso é um sinal, os outros são sintomas, né? Esses são os maiores sintomas e sinais que a gente encontra físicos, motores da doença de Parkinson. Muito bem, esses são dos aspectos clínicos. Depois, a gente tem as alterações de marcha. Não significa que o paciente tem instabilidade postural. Na doença de Parkinson original idiopática, não há instabilidade de marcha precoce. Ele tem as alterações de marcha, ele tem a dificuldade de começar a marcha, ele tem a festinação, que é andar muito rápido depois que começa, mas ele não tem a instabilidade postural. Isso é sinal de outro tipo de parkinsonismo, de um parkinsonismo secundário, né? Mas ele tem a alteração de marcha, ele tem a postura alterada. Pode passar. E, finalmente, podemos chegar nos sintomas não motores, que podem ser até antes da instalação do quadro mais característico, né? Como alguém falou, como acho que foi o próprio Fábio que falou, a perda do olfato, a anosmia, né? Que pode começar, às vezes, 20 anos antes, por causa da patologia, que alguns aqui podem até conhecer, que começa lá no tronco cerebral, mas não é um motivo de estudo aqui hoje. Então, a gente tem... Perdão. Pode tomar isso aqui? Obrigada. Temos os distúrbios neuropsiquiátricos com a depressão e a ansiedade, as alterações cognitivas, apatia, distúrbios do sono, distúrbios neuropsiquiátricos induzidos por drogas, que são muito frequentes. Pode passar, por favor. A depressão e a ansiedade, ela pode estar presente em até 40% dos pacientes. A depressão, normalmente, ela não é reativa, ela faz parte da doença. Não é, o paciente não fica deprimido porque ele tem doença de Parkinson. Ele faz parte da doença de Parkinson. A gente precisa aprender a reconhecer isso. Não dizer, não, você está deprimido porque você tem doença de Parkinson. Eu vou tratar seu sintoma motor e você vai melhorar. Não é isso. É outra coisa. É associado aos sintomas, diferente da ansiedade. A ansiedade vem porque o paciente piora da parte motora. E é tipo Tostines, vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? O paciente piora da parte motora e fica ansioso. E aí não consegue melhorar da parte motora, fica ansioso e piora da parte motora. Então, é muito complicado isso. Então, a depressão e a ansiedade é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Calma. Bom, neurologistas e essas coisas aqui não se dão muito bem. Bom, vamos lá. Depois vem a apatia. A apatia é diferente da depressão. A apatia é um cansaço que as pessoas acordam de manhã. Elas já despertam de manhã com essa apatia. Não é a falta de vontade de fazer as coisas. Elas têm vontade de fazer as coisas, mas elas não conseguem. Não é o cansaço porque você começou a fazer alguma coisa. É porque você quer fazer alguma coisa, mas você não tem a vontade de fazer. Você trata a depressão, você acaba com a sua anedonia, que é essa falta de estímulo, essa falta de vontade de partir para as coisas, de melhorar a sua vida, mas você não consegue fazer. E está ligado à via dopaminérgica. Muitas vezes, com a levodopa, você melhora dessa apatia,
Com os agonistas dopaminérgicos novos, você melhora dessa apatia, e isso é muito frequente. E muitas vezes essa apatia não é investigada, ela é confundida com a depressão. Pode passar. Os distúrbios do sono. Os distúrbios do sono é um outro tipo de sintoma que acontece muitas vezes antes da instalação da doença de Parkinson. Esse último aqui, os transtornos comportamentais do sono REM, ele é muito frequente antes da instalação do quadro de doença de Parkinson. São aqueles distúrbios que a pessoa, ao sonhar, ela vivencia o sono. Muitos já podem ter chutado, agredido, xingado o cônjuge ou a pessoa que está dormindo junto, joga o lençol no chão, joga o travesseiro no chão, cai da cama, né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui. Ou quem já apanhou, ou quem já bateu. Não vou pedir, porque vai ser assim, né? Todo mundo. Muito bem. Isso é uma indicação também da patologia do tronco cerebral. E isso é uma coisa até simples de tratar. É muito simples de tratar e é muito indicativo e causa muito desconforto, porque isso leva a alterações do ciclo sono-vigília, leva à fragmentação do sono do paciente, do cuidador, do cônjuge, da família inteira, né? E é muito desagradável. Além disso, o paciente pode ter distonias durante o sono, câimbras durante o sono, pode ter síndrome das pernas inquietas, que também compromete pacientes com doença de Parkinson, e também é de tratamento simples. Ou seja, é uma infinidade de coisas que a gente pode ter junto da doença de Parkinson. Pode passar. E, finalmente, os distúrbios neuropsiquiátricos pelos remédios que os pacientes usam. Praticamente todos eles podem levar a doença, né? A levodopa, os anticolinérgicos, a amantadina, os agonistas e a seleginina, que é o inibidor da CONT, né? Todos eles podem levar a pesadelos, a alucinações, a delírios, a quadros confusionais e até a quadros psicóticos, né? Graves. E então a gente tem que suspender. Normalmente, a gente suspende esse grupo aqui primeiro. Suspende os anticolinérgicos, a amantadina, os agonistas e a seleginina primeiro. E depois, se o paciente estiver tomando, a gente chega até o ponto de precisar suspender. Sim. Do levodopa, da amantadina. Não, é dose dependente. Não, é dose dependente e se você já usa bastante tempo e não tem nada, você não vai ter. Não vai ter. Você pode continuar usando e não vai ter. Exatamente. Todos eles. O único que, com o passar do tempo, pode levar são os anticolinérgicos, que é o biperideno, né, o Akineton ou o Artane, porque isso é muito ligado à idade. Quanto mais idoso, pior é. Tanto que a gente não usa mais anticolinérgico, quase. Casos muito específicos, mas a gente chega lá. Tá bom? O próximo, por favor. Bom, e finalmente os sintomas não motores, que eu acho que são muito importantes aqui. Aí a gente tem os distúrbios autonômicos, que são, né, hipotensão ortostática, distúrbios. Hipotensão ortostática é o quê? O paciente está sentado há pouco mais de meia hora, 1 hora, 2 horas, por exemplo, está no avião, está no ônibus, está fazendo uma viagem, está num teatro, está num cinema, está em qualquer lugar, num restaurante. Na hora que levanta, a pressão cai, ou levanta para o banheiro, chega no banheiro, a pressão cai, fica tonto e chega a cair, porque o corpo não tem